Bem-vindos à nossa discussão. Hoje, o foco é o Simples Nacional e as recentes atualizações trazidas pela Lei Complementar 214 e, claro, pela Resolução 183 do Comitê Gestor, ambas de 2025. Tudo baseado no material que analisamos. Exato. E a grande questão que fica, né? Essas mudanças todas, incluindo a Resolução 183, são de fato uma modernização bem-vinda, um alinhamento necessário do Simples, ou, na prática, acabam trazendo mais complexidade e talvez ameaçando a própria ideia de simplificação e a vantagem para todo mundo? Então, eu defendo que sim, representam um avanço. É uma modernização necessária para alinhar o Simples com a nova realidade fiscal, como o IVA dual, buscando mais transparência, mesmo que exija uma adaptação inicial, claro. Já do meu lado, eu vejo com preocupação. Acho que essas alterações, na verdade, aumentam a complexidade, o fardo para as pequenas empresas. E aí fica a dúvida: será que o Simples continua sendo a melhor opção para todos os perfis de negócio? Bem, a Resolução 183, na minha visão, ela detalha ajustes que são cruciais da Lei Complementar 214. Por exemplo, ela deixa bem claro que declarações como o PGDAS e a DEFES têm natureza de confissão de dívida. Isso, somado à possibilidade de os municípios exigirem a EFD, a escrituração fiscal digital, é um passo importante para ter mais controle, mais transparência fiscal. Até mesmo a ampliação da base de cálculo da Receita Bruta, que agora inclui receitas não operacionais desde janeiro de 2025, busca refletir de forma mais justa a capacidade real da empresa de contribuir, né? Isso fortalece a cooperação entre os entes federativos. Eu entendo essa busca por justiça fiscal, claro, mas na prática eu vejo um contraponto muito forte. Essa ampliação da receita bruta e também as novas regras que impedem a entrada no Simples, tipo ter sócio morando fora ou ter filial, isso vai contra a promessa central do regime, que era ser simples, né? O trabalho para se manter em conformidade, o chamado ônus de conformidade, cresce muito. Pensa no pequeno empresário, ter que controlar tintim por tintim, aquelas receitas não operacionais, um aluguel que recebe de vez em quando, uns juros de aplicação, muitas vezes sem nem ter um documento fiscal padrão para isso. Aí você soma as novas multas mensais se atrasar o PGDAS a partir de 2026 e ainda a possibilidade de cada prefeitura exigir uma FD diferente. Será que o Simples não está ficando complexo demais? Especialmente agora, com a interação com o IBS e a CBS, que são não cumulativos. O risco de uma empresa ser excluída do regime aumentou, sim. Certo. Mas pegando esse ponto da receita bruta e da confissão de dívida, veja bem, incluir todas as receitas não é essencial para a gente ter uma tributação mais equitativa? E formalizar a confissão de dívida nas declarações, isso não agiliza a cobrança pelo fisco? É uma tendência, né? A digitalização que a gente já vê na DCTF Web, por exemplo. Como garantir equidade e eficiência sem esses mecanismos? Me diz. Com todo respeito, mas discordo que a solução seja só transferir esse fardo. Como é que a gente espera que uma microempresa, muitas vezes com uma estrutura administrativa mínima, consiga rastrear, comprovar direitinho essas receitas não operacionais, que, como eu disse, podem ser eventuais, sem documento fiscal robusto? Nesse cenário, a confissão automática de dívida no PGDAS vira um risco gigantesco. Pode levar a endividamento por erro, por dificuldade de apurar, não por má fé, entende? A complexidade da operação pode acabar superando o benefício do imposto mais baixo para muita gente. E quanto às novas vedações e penalidades? É um ponto relevante, sem dúvida. Mas eu enquadraria diferente. Essas vedações atualizadas, como a do sócio no exterior, não seriam formas legítimas de coibir planejamentos que distorcem a finalidade do Simples, para garantir que ele beneficie quem realmente se encaixa no perfil, né? E as penalidades? Bem, elas incentivam a regularidade fiscal, que é essencial para o sistema funcionar. Como a gente equilibra o acesso ao regime com a necessidade de evitar abusos? É um argumento pertinente, sim. Mas você já parou para pensar no impacto colateral disso?
Essa vedação ao sócio que mora fora, por exemplo, ela pode acabar afastando investimento importante para a startup e para a pequena empresa inovadora. Não seria um preço muito alto para pagar só para prevenir alguns abusos? E as multas mensais pelo PG-DAS, junto com as outras que já existiam e foram atualizadas para DEFIS. Isso aumenta a pressão financeira num negócio que já está ali, operando no limite. Fora a questão da competitividade, que fica delicada. A empresa do Simples que vende para um cliente do regime normal, com o IBS e CBS, talvez tenha que optar por recolher o imposto por fora para garantir o crédito para o cliente, né? Isso pode acabar aumentando a própria carga tributária dela. Isso não complica a decisão de ficar no Simples? E sobre a autonomia municipal para exigir a EFD? Eu não vejo isso como um retrocesso, sabia? Para mim, é um fortalecimento do Pacto Federativo dentro do Simples. Permite que o município tenha um controle mais efetivo sobre o ISS, que é dele, mesmo quando está recolhido ali no bolo do DAS. É um avanço na integração fiscal local. As necessidades locais não deveriam ser consideradas também? A minha perspectiva é bem diferente nesse ponto. O risco aqui é a fragmentação total. Se cada um dos mais de 5.000 municípios puder criar sua própria regra de EFD, aí a gente tem o exato oposto da simplificação. Imagina a carga de burocracia para uma empresa que atua em várias cidades. Isso vai totalmente na contramão da ideia do Simples Nacional, que nasceu para unificar, para simplificar. Como que essa potencial fragmentação se encaixa no conceito de simples? Não se encaixa. Bom, para sintetizar, eu reafirmo minha visão. As mudanças, ainda que desafiadoras, são um passo importante, necessário, para modernizar o Simples Nacional, para integrar-o nesse novo cenário tributário brasileiro e, sim, aumentar a transparência. A adaptação vai ser exigida, claro, mas o objetivo é um sistema mais justo e eficiente no longo prazo. Por outro lado, eu reitero, a complexidade que veio com a Resolução 183 e a Lei Complementar 214 impõe sim um fardo significativo. Isso pode, na minha opinião, tornar o regime menos atraente. Exige que cada empresa pare, analise com muito cuidado a sua estrutura, suas operações, seu mercado, para decidir se continuar no Simples ainda vale a pena. Fica claro, então, que analisar isso por diferentes ângulos é fundamental. As empresas que optam pelo Simples precisam agora, mais do que nunca, reavaliar suas estratégias, né? Porque essas novas regras mexem com tudo, desde a estrutura societária até como se apura a receita e a relação com o mercado. Sem dúvida alguma. Essa discussão sobre os impactos reais, sobre as melhores formas de se adaptar, ela está só começando, na verdade. Tem muito mais para a gente aprofundar e entender a partir do material-fonte para ver como essas mudanças vão redesenhar o cenário para as micro e pequenas empresas aqui no Brasil.